Bom, eu recebo aqui no estúdio da Mirante News FM, no estúdio Dani Cabral, o deputado federal Duarte Júnior. Vocês lembram que até no sábado eu conversava aqui com vocês e a gente tentou um contato com o deputado e ele tinha uma boa justificativa, estava acompanhando o filho numa consulta fonoaudiológica, não conseguiu nos atender e veio hoje aqui pessoalmente para conversar com a gente. Deputado, de mais nada, muito obrigado pela gentileza, bom dia. Obrigado, Jorge, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mirante, é um prazer imenso estar aqui com vocês, obrigado pela oportunidade. Realmente, naquele sábado, minutos antes de eu entrar na consulta com ele, tinha acabado de chegar de Brasília, eu perguntei se podia ser uma meia horinha depois, e por isso eu fiz questão de vir aqui pessoalmente para te agradecer o Grupo Mirante pela oportunidade de estar aqui falando do nosso trabalho pelo Maranhão. Eu sei que a entrevista vai ser um outro ponto, mas a gente não tem como não começar, até porque a gente já estava conversando em off, e você já demonstrava aí essa preocupação com essa tragédia que ocorreu agora no dia de ontem, na ponte que liga o Maranhão a Tocantins, Estreito, a Arguianópolis, onde 2 pessoas morreram e 12 estão desaparecidas, deputado. Realmente um verdadeiro absurdo. A gente precisa ir além do fato de se solidarizar. Mas isso só aconteceu porque houve negligência. Uma ponte que visivelmente, várias denúncias, tanto da bancada federal, como também dos deputados estaduais, como dos vereadores, denúncias que demonstravam um descaso com aquela ponte, que ligam 2 estados importantes da federação, que chegou ao resultado que nós testemunhamos nesse final de semana. Realmente isso tem que ficar uma lição, tem que ter uma atuação preventiva, tem que ter uma fiscalização, tem que ter reparos a essas obras, porque além do rompimento entre esses 2 estados, porque a ponte liga esses 2 estados, tem as vidas que foram perdidas, tem a catástrofe ambiental, porque coincidentemente, uma infeliz coincidência, o caminhão que caiu, além das vidas perdidas, que é o mais grave, tinham ali substâncias tóxicas, o que impediu inclusive as buscas por parte dos corpos de bombeiros, teve que ser suspensa, porque poderia colocar em risco a vida daqueles servidores públicos. Então, tudo isso faz com que a gente precise ir além da reflexão, da solidarização, mas precisa ter uma atuação preventiva para que fatos como esse não aconteçam novamente. É preciso agir, tem recursos disponíveis, e a bancada federal do Maranhão, juntamente com a bancada federal do Tocantins, já entrou em contato com o ministro Renan. Ele já fez um compromisso de vir até o Estado para que possa fazer o diagnóstico e a reparação o mais breve possível. Deputado federal Duarte Júnior, PL 4614, houve uma polêmica muito grande, o governo apresentou essa proposta de corte de gastos e o senhor saiu assim, de uma maneira muito forte, preocupado com a questão do BPC. Como é que está essa situação? Explique para a gente qual era a sua preocupação nesse momento. Olha, Jorge, eu sou totalmente favorável ao corte de gastos. A gente tem que cortar gastos, a gente tem que reduzir gastos, mas a gente tem que reduzir onde é gasto, não onde é investimento. A gente tem que reduzir de onde sobra. A gente precisa refletir sobre os salários no poder judiciário, os super salários no poder legislativo, cortando da própria carne, no poder executivo. Tem servidores públicos que ganham R$400 mil por mês, porque junta o salário com uma série de outras verbas remuneratórias que fazem com que um único servidor receba mais de R$400 mil por mês. É muito dinheiro para uma pessoa só. Tem que tirar dinheiro daí, mas para fazer isso tem que ter coragem. Eu apresentei um projeto de lei que combate os supersalários com base no artigo 37 da Constituição Federal, mostrando daqui que tem que tirar dinheiro para que a gente possa manter os programas sociais. Eu não posso aceitar, Jorge, eu não posso ser partícipe de um processo que retira dinheiro de um benefício de prestação continuada. BPC, todo mundo já ouviu falar, mas pouca gente conhece a fundo. Verdade. BPC é um salário mínimo para pessoas idosas em estado de hipervulnerabilidade, pessoas com deficiência em estado de hipervulnerabilidade. Quando eu digo isso é porque, para receber o BPC, imagine uma família com 4 pessoas. A renda dessa família, ou seja, somando tudo que essa família tem com 4 pessoas, não pode chegar a 1/4 de salário mínimo. Ou seja, é tão pouco, que chega a ser um pecado um governo querer tirar direitos, tirar dinheiro desse BPC. Aí alega-se, não, porque está tendo muita fraude. Beleza, se está tendo fraude, combate quem está fraudando. Não é reduzindo o acesso, não é burocratizando o acesso,
como a proposta mais absurda entre tantas, a gente percebeu ali, que era retirar a autismo em nível de suporte 1 e pessoas com trissomia do cromossomo 21, síndrome de Down. Ou seja, pessoas com T21 e pessoas com autismo grau de suporte nível 1 seriam retirados do BPC. E aí nós fizemos uma série de emendas, uma série de destaques dentro da Câmara Federal, do meu gabinete, em parceria com Pedro Campos e a Tabata Amaral, nosso gabinete compartilhado, nós apresentamos 6 emendas e conseguimos melhorar muito o texto. Por exemplo, a gente conseguiu garantir o benefício unipessoal, porque na proposta original, a proposta ela trazia ali que uma mãe, se tivesse 2 filhos com deficiência e os 2 recebendo BPC, ela teria que escolher um dos filhos para receber BPC. Então, gente, é constitucional, benefício unipessoal, pode receber. Imagina para uma mãe ter que escolher entre um ou outro. Então, nós conseguimos corrigir isso no texto. Tinha também uma proposta que, se você tivesse uma propriedade, uma casa ou um terreno, com valor superior a R$800 mil, o projeto garantia que você iria perder o BPC por causa dessa propriedade. Muitos recebem como herança, muitos moram num terreno que sequer tem a propriedade, estaria na posse, ou seja, não pode vender, não pode tirar dinheiro desse terreno, ou seja, nós corrigimos isso no projeto, nós garantimos que essas pessoas pudessem ter o benefício cumulativo, ou seja, se você tem uma pessoa idosa na família que recebe o BPC em razão da idade e uma pessoa que tem algum tipo de deficiência recebe BPC, ia poder as duas receberem, ou seja, não ia ser excludente. Ou seja, melhoramos 80% do texto, mas tinham 2 pontos que nós não conseguimos vencer ali na Câmara. Essas emendas Todas essas aqui nós conseguimos corrigir o texto 80%. Mas teve 2 pontos que não. Mas teve 2 pontos que não. E foi para votação. Eu fui à tribuna 2 vezes, mobilizei, a gente conseguiu, Jorge, juntar numa votação o PL e o PSOL. Então, são coisas assim que eu levo para a minha vida com muita alegria, porque numa votação a gente conseguiu juntar o PSOL, a extrema esquerda, com o PL, a extrema direita, num propósito que mostramos que maior do que qualquer diferença é a vontade de resolver os problemas das pessoas. Isso é bonito de se ver na política, porque às vezes o cara nega só porque é o outro que é de um partido diferente, e isso tem que mudar. E essa votação ela foi muito simbólica por isso. Mas nós não conseguimos resolver 2 pontos. Quais foram? A obrigatoriedade do CID. O CID hoje, por exemplo, no Brasil tem 6.711 médicos neurologistas, dados do Conselho Federal de Medicina. Em São Luís e no Maranhão, nós temos 71 médicos neurologistas que atendam no SUS, somente 6. Ou seja, tu entra numa fila que demora 1 ano e meio para poder talvez ter uma primeira consulta. Então, é a mesma coisa de falar assim, você que precisa do CID, que tem uma... Tá fora, não vai receber. Então, esse ponto aí, teve um compromisso. O Hugo Mota, presidente da Câmara, que vai assumir agora dia 1º, dia 3 de fevereiro, ele me chamou e falou assim, Duarte, fica tranquilo, lá no plenário, fica tranquilo, junto com as lideranças do PT, do PL, todas as lideranças, falou assim, fica tranquilo, eu assumo contigo um compromisso. Esse item a gente vai regulamentar no início do ano que vem. E você vai ser o relator da avaliação biopsicossocial. O que é a avaliação biopsicossocial? Todas as assistentes sociais, LOAS, enfim, a avaliação tem que ser biopsicossocial. Tem que avaliar muito além de um diagnóstico do CID, tem que ser uma avaliação biopsicossocial. Então, há um compromisso de que esse artigo, que é o 40B, a gente vai modificar via regulamentação no início do ano que vem, e eu serei o relator, palavras do próximo presidente da Câmara. E o segundo item a gente não conseguiu convencer, que é exatamente um item inconstitucional, imoral, vai de encontro à Constituição, à Lei Brasileira de Inclusão, artigo 2º, e todos os tratados internacionais a qual o Brasil é signatário, que diz e estabelece níveis de deficiência. Por exemplo, deficiência leve. Leve para quem, meu Deus? Diz ali, por exemplo, pessoa com trissomia do cromossomo 21, seria uma deficiência leve. Autismo, nível de suporte 1, seria uma deficiência leve. Até o termo deficiência leve está errado. E eu explicando, falando, mostrando, e nada de ninguém querer entender. Não conseguimos fazer o acordo. O texto foi aprovado dessa forma. O texto imediatamente começou a ser votado no Senado. Eu peguei e saí correndo da Câmara para o Senado. Não é tão distante assim. Falar correndo parece que são 2, não, uma média assim de 400 metros. Saí do Salão Verde para o Salão Negro. Fui lá, cheguei e encontrei os senadores. E lá expliquei, gente, vocês precisam derrubar isso. E, graças a Deus, fui muito bem recebido. A senadora Damares, o senador Cleitinho, falei com o Randolfo também. E todos os destaques, esses 2 destaques que eu apresentei lá e não consegui na Câmara, eu redigi e apresentei a eles. A votação foi suspensa à 00h50. No dia seguinte, 10 horas da manhã, começou a votação. Nessa votação,
nós conseguimos costurar um acordo de que o texto seria aprovado daquela forma, porque se não fosse aprovado daquela forma, né? iria voltar para a Câmara, e aí não teria tempo hábil, Natal, recesso de final de ano. Então, seria aprovado daquela forma e o presidente da República, o presidente Lula, iria vetar esse artigo, parágrafo 2º-A. Então, há esse compromisso. Há esse compromisso. Então, antes de chegar aqui, eu dei uma olhada no Diário Oficial da União, não foi publicado ainda, mas há esse compromisso de veto. Então, foi uma grande vitória, porque toda e qualquer pessoa com deficiência vai continuar tendo acesso ao BPC. E isso é muito importante, porque a gente conseguiu proteger o BPC, a gente conseguiu salvar o BPC, que é algo tão pouco, mas tão fundamental a essas pessoas que tanto precisam dar continuidade ao seu tratamento. Agora, sofreu alguma pressão, deputado Duarte? Porque você falou uma coisa aqui importante, que assim, a gente tem visto um país muito dividido. Basta alguém da direita apresentar um projeto, que o pessoal da esquerda já disse que não presta, basta alguém da esquerda apresentar um projeto, o pessoal da direita diz que não presta, nem se preocupa em saber o que está sendo apresentado. E se entende aqui no Brasil que porque você é da base do governo, você tem que aceitar tudo de errado. E se entende que porque você é oposição, você tem que votar tudo que o governo, nada que o governo faz presta. Não deve ser nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Primeiro, lhe parabenizar por essa postura, é da base do governo, mas teve a grandiosidade de ir para lá e dizer, aqui não está legal, está errado, eu não posso, eu sou da base, defendo o governo Lula, mas eu não posso compactuar com algo que vai de contra até a minha história de vida. O senhor sofreu alguma pressão diante disso? Como é que foi essa decisão para tomar? Porque não foi só ficar contra, o senhor meteu a cara, esteve à frente pedindo na Câmara, no Senado. Como é que foi esse posicionamento? Olha, Jorge, sendo muito franco, como sempre que eu tenho oportunidade de responder uma pergunta, entrevista ou pessoalmente, eu busco ser o mais claro e sincero possível, assim, dizendo de coração, porque eu não vim da política, eu não nasci em família de político e hoje eu estou na política. Então, eu sempre penso naquelas pessoas que não participam desse meio, qual a curiosidade que elas têm. De fato, a pressão é muito grande. Só para ter uma ideia, esses 2 dias lá foram muito intensos, os 2 dias, mas teve todo um processo de redigir as emendas. E pressão, apresenta emenda, não apresenta emenda, e aí começa desde os bastidores até a votação. Depois desses 2 dias, eu fiquei com o meu corpo todo dolorido, porque é uma pressão psicológica muito grande de você estar fazendo algo e ver que tem uma reação. É claro que ninguém gosta de ser contestado. E quando a gente apresenta essas emendas, esses destaques, e tu começa a ter que conversar com pessoas totalmente diferentes. Por exemplo, eu tive que conversar com pessoas do PL, tive que conversar com pessoas do Republicano, tive que conversar com pessoas do PSOL, para mostrar que maior do que qualquer diferença partidária é a luta pela inclusão. E eu preciso fazer juiz à minha essência. Aquele Duarte que foi do PROCON, o Duarte que conseguiu vencer uma eleição, mesmo sem apoio de um vereador, de um prefeito para deputado, mas tem o reconhecimento das pessoas, eu não posso decepcionar essas pessoas. E aquilo ali eu trago assim para mim como um propósito de vida mesmo, sabe? De não sei qual vai ser o resultado, mas eu quero olhar para trás e poder me orgulhar daquilo que eu fiz. Eu quero chegar em casa, como eu cheguei aqui, olhar nos olhos do meu filho e ter certeza de que quando ele começar a entender as coisas, ele vai ter orgulho de tudo que a gente fez. E assim, o reconhecimento das pessoas na rua, eu fiz uma conexão em Recife, as pessoas já reconhecendo, já começaram a brincar lá, negócio de Capitão BPC, por causa da guerra que foi ali. Isso é gratificante. Então, assim, a pressão, ela existe, mas eu acho que dessa votação a gente tem uma lição para todo mundo. Porque se a gente ficar se apegando, Jorge, a gente tem que acabar com isso. Ficou muito forte no período da pandemia. Direita, esquerda. A gente não tem como discutir a política como um time de futebol. É isso. Por exemplo, tu torce pro Vasco, né? Não, tá amarrado. Tô brincando. O Jorge é flamenguista, eu sei que ele é flamenguista. Mas se o Flamengo estiver jogando mal, ele não vai dizer que o Flamengo está jogando mal, ele vai defender o Flamengo, porque ele é Flamengo até morrer. Então, política não é assim, não tem como ter um político de estimação. Tem uma hora que tu tem que falar assim, olha, cara, tu tá errado. Sim. E tem uma frase... O cara não vai acertar sempre, né? Nem todo mundo acerta sempre. Exato. E tem uma frase do Barack Obama, que é um político que eu admiro e respeito muito, que ele diz assim, quer chegar ao sucesso, livre-se dos bajuladores. Se você é aliado de verdade, você tem que dizer, olha, tá errado, não é esse o caminho. E eu procuro fazer isso lá na Câmara, ter essa independência, fazer o que é certo, mesmo nos momentos mais difíceis. E a gente está conseguindo colher esse resultado, de ter a proteção do BPC. Mais recentemente, a gente teve a votação ali de um projeto que trata sobre a questão da castração química para pedófilos. Havia uma orientação dos partidos mais de esquerda contrário a esse projeto, e aí o entendimento deles é que seria inconstitucional porque poderia se configurar uma pena em caráter perpétuo. E
E o que eu busco conversar com esses líderes é o seguinte, gente, beleza, tu é advogado, eu sou doutor em Direito Constitucional, a gente entende da lei, mas vai dizer para uma mãe que tem um filho que não foi vítima, graças a Deus, de um crime como esse. Mas vai dizer para essa mãe que você está defendendo que esse pedófilo que foi condenado, transitado e julgado, ele não pode ter uma injeção para tirar dele esse desejo de fazer coisas absurdas. Vai explicar para ela que tu vai votar contra isso só porque pode ser inconstitucional. Isso é absurdo. Você tem que entender e se comunicar com as pessoas, com a dor delas. Nós, enquanto mandatários, nós temos um instrumento de representação para proteger as pessoas. E a gente precisa dar um sinal a essas pessoas de que o crime não compensa. Então, por mais que corra o risco de ser inconstitucional, porque pode vir a ser uma pena em caráter perpétuo, que não é, porque é uma injeção que vai tirar ali o libido. Quando para de aplicar essa substância, volta naturalmente a ter esse libido. Mas não é a preocupação primária. A preocupação é o seguinte: primeiro, dar um sinal claro à população. Se praticar crime, se for pedófilo, vai responder com todo o rigor que a lei prevê e vai ter castração química para quem assim o fizer. Dá uma mensagem clara para a população, ela se sente mais protegida. Dá uma mensagem clara para o criminoso de que, ei, é melhor você se educar, melhor você se tratar, porque você não vai mexer no filho de ninguém. Então, assim, a política ela precisa se atualizar e compreender que hoje, graças a Deus, as pessoas estão se informando mais, a internet, rede social, canais de comunicação como o Mirante, para poder realmente servir o interesse público. Mas mesmo assim, seu voto, só para explicar, se eu não disse, seu voto foi a favor. A favor, mesmo votei. Diante de uma recomendação, de uma orientação, né, dos partidos da esquerda, mas o senhor votou a favor ao projeto. Votei a favor e defendi publicamente, inclusive expus nas redes sociais para deixar claro ali nosso posicionamento a favor das pessoas, das famílias, das crianças contra esse crime tão absurdo que é o crime de pedofilia. Deputado, chegando ao fim de mais um ano, com a avaliação que dá para fazer desse ano de 2024 na política brasileira, Jorge, todo e aqui no Maranhão. Avaliação positiva. Mais uma vez eu tive a honra, a oportunidade de disputar a eleição para a prefeitura da minha cidade. A gente sabe que uma eleição contra um prefeito que está sentado na cadeira não é uma eleição fácil, mas a gente conseguiu aumentar a nossa votação. Apresentamos uma boa proposta, houve um crescimento da eleição passada para essa. Eu sinto a cada dia que passa mais o amadurecimento, e a vida é assim. O Lula disputou 4 eleições, né, para ganhar uma. O Flávio Dino disputou 2 para poder ganhar uma. E, graças a Deus eu disputei 4. Ganhei 2, perdi 2. Então eu só posso agradecer a São Luís pelos mais de 122 mil votos. Mesmo perdendo a eleição, no minuto seguinte eu parabenizei o atual prefeito de São Luís, o Braide, pela vitória, pela reeleição, e não só parabenizei. Eu fiz isso desde o início do meu mandato como deputado federal e continuo fazendo, mandando recursos para a prefeitura, mandei mais de 700 mil reais para o Socorrão, para a compra de equipamentos, mandei mais de 5 milhões de reais para a prefeitura de São Luís, para poder ampliar e garantir a manutenção das unidades básicas de saúde. Ou seja, garantir recursos é uma forma de ajudar a gestão, independente de quem esteja lá, porque maior do que qualquer diferença, maior qualquer disputa eleitoral, tem que ser a nossa vontade de cuidar das pessoas, sabe? É o que eu penso, é o que eu faço lá em Brasília, é o que eu faço aqui como deputado federal mais votado de São Luís, fui o deputado estadual mais votado da história de São Luís e vou continuar fazendo. Então, é uma avaliação muito positiva. Graças a Deus, estou tendo a honra de ser um dos 513 deputados federais do meu país, de representar o meu estado, representar o povo da minha cidade, o povo de São Luís. E a avaliação que eu faço é muito positiva. Eu tenho certeza que o ano 2025 vai ser muito melhor do que esse ano 2024, porque a tendência é essa, que a gente sempre cresça, a gente sempre amadureça. E eu, que sou um cara extremamente focado, identifico quando eu erro, reconheço quando eu erro, busco mudar, busco melhorar. E estou sempre disposto a aprender para poder andar de cabeça erguida como eu ando por qualquer lugar da minha cidade, do meu estado, desse país. E sou muito bem recebido. Não tem um local que eu vá que as pessoas não me recebam bem, não recebam com carinho e não falam sobre o meu trabalho. Então, eu espero continuar fazendo isso para não decepcionar. É como eu respondi agora há pouco, vindo para cá, estava no carro, e eu respondi uma mensagem de uma pessoa parabenizando e tal. E eu disse que eu vou continuar me dedicando ao máximo, com toda a firmeza, com todo o amor, para poder não decepcionar as pessoas, porque é isso que eu busco na política, fazer as coisas da forma correta, para que as pessoas tenham muito orgulho do que a gente está fazendo.
O senhor também utilizou a tribuna semana passada para falar sobre a eleição da Assembleia Legislativa e saiu em defesa da reeleição da deputada Iracema e até falou dessa questão que seria interna corporis, né, da Assembleia. Como é que o senhor tem visto essa situação? A minha fala lá foi uma fala, primeiro, como constitucionalista. Sou advogado, tenho doutorado em Direito Constitucional pelo IDP. Segundo, uma fala como deputado federal do PSB. Eu sou o único deputado federal do PSB do Maranhão. A deputada Iracema, ela é presidente eleita, deputada estadual pelo PSB. Então, a nossa fala foi nesse sentido, de mostrar que existe uma lei, existe a Constituição Federal de 88, artigo 77, existe a Constituição Estadual do Maranhão, artigo 57, existem as regras internas da Assembleia que todas dizem que, quando há um empate, permanecerá, ganhará, considerará eleito aquele que tem maioridade. O mesmo critério pelo Senado. Então, uma fala extremamente técnica. Mas, para além dessa fala, qual é o meu clamor? Qual é o meu pedido? É que haja união. A gente só conseguiu vencer e proteger o BPC porque eu consegui dialogar com o PL e o PSOL, a direita extrema e a esquerda extrema, mostrando que existe algo maior do que essas diferenças. Se a gente tolerar, se a gente simplesmente assistir essas brigas que são pequenas e aceitar como se fosse algo normal, quem perde com isso é as pessoas. O Maranhão está vivendo um momento que nunca houve um momento como esse na história, onde nós temos ministros maranhenses, onde nós temos uma bancada federal forte, onde nós temos a possibilidade de união do governo federal, governo estadual e diálogo com a Prefeitura de São Luís. Não é porque são grupos antagônicos que não possam se unir, como eu estou fazendo. Eu perdi a eleição e eu estou mandando recurso para a Prefeitura. Então, acredito que a mensagem principal dessa fala é o seguinte: vamos acabar um pouco com isso, vamos respirar fundo, vamos acabar a adrenalina no coração, vamos dialogar, porque tem tempo e as pessoas precisam ter resultados disso, sabe? Meu pedido aqui é de união mesmo, pelo Maranhão, por São Luís, em especial para aqueles que mais precisam. Então, a minha fala foi nesse sentido e a decisão, a gente viu aí, foi favorável, ou seja, aquilo que eu falei estava certo. E o que eu espero é que realmente haja essa unidade pelo Estado do Maranhão. Como é que foi ter recebido a premiação de melhor deputado do Maranhão no ranking dos políticos? Fiquei muito feliz, porque tem dois rankings, né, lá da Câmara Federal. Tem um ranking que é um ranking tido assim, um ranking mais de direita, que é o ranking dos políticos, e tem um ranking mais de esquerda, que é o Congresso em Foco. Isso. Nos dois rankings a gente conseguiu a maior votação, o primeiro lugar, e eu fico muito feliz porque é um dado concreto, uma avaliação feita por jurados, por dados matemáticos, em que avalia que o nosso mandato tem a melhor produtividade, tem a melhor participação, e isso é um sinal claro para as pessoas da minha cidade, de São Luís e de todo o Maranhão, de que valeu a pena votar, valeu a pena acreditar e que a gente vai continuar sendo bem produtivo lá em Brasília. Deputado, queria lhe agradecer por ter vindo aqui conversar com a gente, parabenizar de novo pela postura. Eu sempre digo isso, não é porque você é um deputado da base que você tem que votar tudo que o governo quer, como não é porque você é um deputado de oposição que tem que rejeitar tudo que o governo apresenta. Nem tudo é bom, como nem tudo é ruim. Então tem que ter um meio termo, tem que ter essa capacidade. Só esteve à frente dessa questão do BPC, que foi importante, foi uma vitória para essas pessoas que precisam muito e vão ter esse direito ainda assegurado. Aproveitar logo e desejar Feliz Natal à família e também um Feliz Ano Novo, que 2025 seja muito bom. E obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que agradeço, Jorge. Obrigado, parabéns a ti. Obrigado pelo convite, parabéns pelo teu trabalho, agradeço a todo o povo do Maranhão pela oportunidade de hoje estar como deputado federal e podem ter plena certeza de que eu vou continuar me dedicando ao máximo, buscando melhorar, buscando ser cada vez, exercer um mandato mais útil para o povo do Maranhão, através de propostas como essa, defendendo aquilo que é certo, defendendo aquilo que é justo, independente de qualquer questão ideológica. A gente tem que perceber que maior do que tudo isso, maior do que qualquer diferença, tem que ser a nossa vontade de cuidar das pessoas. E é isso que nós vamos continuar fazendo como deputado federal, muito além dessas propostas, defendendo esses direitos, mas também continuar garantindo recursos. Nós fizemos nesse ano o maior mutirão de saúde da história do Maranhão, vamos fazer no próximo ano, fizemos o mutirão Cuidar dos Olhos, vamos fazer vários outros mutirões nessa e outras áreas da saúde,
exatamente para que as pessoas percebam que nós, enquanto servidores públicos, deputado, vereador, prefeito, seja o que for, temos que utilizar essa oportunidade transitória para cuidar das pessoas. Por isso, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, falando do nosso trabalho, e desejo a ti um Feliz Natal, a tua família, e um ano novo repleto de muita luz, realizações, e que o Flamengo possa ser campeão para te deixar um pouco mais alegre. Amém. Deputado federal Duarte Júnior conversou com a gente aqui no Ponto Final desta segunda-feira, 23 de dezembro de 2024.